Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá para nossa aula pesquisa historiográfica. Nós vamos fazer um comentário rápido aqui sobre o texto prático da aula da professora Luciana, tá? O tema proposto foi Ações do Conselho Federal de Contabilidade no Desenvolvimento da Contabilidade Brasileira. Os autores são Maria Clara Cavalcante Bugarim, Joaquim Carlos da Costa Pinho, Lúcia Lima Rodrigues, Diego de Queiroz Machado. O aluno sou eu, Rafael Micheves, orientação da professora Luciana. Legal? O artigo, pessoal, eu vou destacar isso daqui porque depois no final eu quero fazer uma crítica com relação ao artigo, né? Ele é de 2013, tá? Por que eu digo isso? Porque teve alguns eventos importantes na contabilidade ali que foram fomentados inclusive pelo CFC, né? Tal como era o objetivo da pesquisa aqui, que eu acredito que seriam relevantes a ponto de deveriam constar no artigo e não estão, tá? Mas enfim, é só para eventual complementar ou até mesmo pode ficar de sugestão para futuras outras pesquisas. Vamos lá então, deixa eu só passar aqui. O que deu para erro? Deu certo. Vamos lá. Introdução. Então, analisar os diversos elementos presentes no desenvolvimento da contabilidade no Brasil, reconhecendo-se uma grande lacuna nesses mesmos trabalhos ao desconsiderar a influência exercida pelo Conselho Federal e pelo Conselho Regional de Contabilidade nesse processo. Ou seja, o autor ele quer demonstrar, os autores melhor, né, a influência que o Conselho Federal de Contabilidade e os CRCs tiveram no desenvolvimento na contabilidade do Brasil, né? O artigo ele faz um apanhado histórico da contabilidade que, de certa forma, nós já temos conhecimento, né? Que lá surgiu no passado para controlar o patrimônio, né? Tem vários exemplos, até ele não menciona, mas a gente lembra das aulas de teoria lá. Você pega, por exemplo, na Bíblia, toda vez que tem aqueles inventários lá, do Jó lá que contou quantos bens ele tinha, isso daí é um trabalho de contabilidade que já existia ao longo de toda a história, né? Futuramente, né, ele teve o método das partidas dobradas, né? O pessoal teve uma contabilidade um tanto quanto mais lógica e por aí vai. Teve um outro livro, eu não recordo o nome agora, mas era da contabilidade privada e pública, né? Que daí os governos começaram a adotar de forma estrita, né? A contabilidade tem que fechar balanço, tem que ter resultado, tem que ter demonstrações para poder analisar, porque a contabilidade nada mais é do que uma ferramenta de gestão, que eu suspeito para falar, eu acredito que seja a ferramenta mais importante de gestão, porque não faz sentido às vezes aquela campanha de marketing incrível, né? Daí o cara fala, olha que bonito, olha a propaganda, e daí de repente sai a pessoa de marketing da sala e entra o contador fala, sabe toda aquela campanha de marketing bonita, daquela propaganda? Pois então, não refletiu no resultado, né? Então, o contador ele tem uma importância crucial nisso, né? E ao longo da história a contabilidade ela foi ganhando importância, né? Foi ganhando começa como disciplina em curso de economia e de administração, né? Depois acaba virando um curso, escolas de contabilidade são abertas pelo mundo, né? E no Brasil, e o objetivo principal do nosso trabalho é a fundação do Conselho Federal de Contabilidade. Por quê, pessoal? Né? O que de certa forma é o Conselho Federal de Contabilidade? É a união de todos nós contadores, né? A contabilidade ela deixa de ser, por exemplo, regulada apenas pelos legisladores, né, pessoas que criam leis, né, e os contadores eles têm uma importância crucial na regulamentação, né, e também no desenvolvimento das técnicas, né, de ver o que é certo, o que é errado, no relacionamento entre os próprios contadores, entre eles e o cliente, né, das informações que são geradas pelas empresas, né. Então a contabilidade ela tem essa importância. E para poder realizar esse apanhado, né, da importância no desenvolvimento da contabilidade ao longo do século ali, desde a fundação do CFC, os autores fizeram uma pesquisa historiográfica, né? Eles foram atrás de documentos do CRC, de jornais, né, boletins, para poder levantar toda a importância que o CFC e os CRCs tiveram ao longo da história no desenvolvimento da contabilidade. Então, vamos lá. O objetivo é apresentar as principais realizações do sistema CFC-CRC no desenvolvimento e evolução da contabilidade brasileira.
Legal? O que eles fizeram? Utilizaram uma abordagem qualitativa aplicada mediante a pesquisa historiográfica clássica com o uso de análise documental, né? Que é o tema que nós discutimos hoje. Agora nós estamos vendo uma pesquisa que aplicou uma análise histórica, né? Análise das relações históricas, historiografia clássica, relatórios internos do CFC e dos CRCs, demais documentos que tenham um registro da evolução, né? Jornais, revistas, boletins. Tem a parte historiográfica tem uma fase de certa forma, garimpagem, né? Você precisa correr atrás de material, diferente de uma pesquisa financeira que às vezes você consegue de uma forma automática pelos sistemas que temos hoje, né? Baixar todos os dados, fazer os cruzamentos e já ter o resultado. A parte mais difícil, às vezes, é você coletar o referencial teórico e depois consolidar em texto, no artigo. Numa pesquisa qualitativa historiográfica, você tem uma fase de busca de dados, né, bem mais, digamos assim, exaustiva, né, e difícil, mais difícil, né, do que numa pesquisa financeira, né. E, aliás, eu particularmente penso que as pesquisas qualitativas são mais trabalhosas do que as financeiras, principalmente por causa dessa necessidade de você obrigatoriamente, ou digamos na maior parte das vezes, ir a campo atrás de materiais, né? Sendo que hoje com os equipamentos eletrônicos, uma pesquisa financeira você consegue fazer sem às vezes sair do teu escritório, né? Por aí vai. Enfim, não é uma crítica, né? Só um comentário que é possível você realizar a pesquisa financeira com as informações que já existem disponíveis. Legal. Identificar as contribuições das legislações. Isso daí, pessoal, é uma particularidade bastante destacada de Brasil, né, que nós temos a contabilidade, ela é em grande parte, né, ou pelo menos até a adoção das normas internacionais, né, muito pelas legislações. Ainda é muito, né, por exemplo, lei das SAs e por aí vai, né. Tanto é que hoje nós temos, quando você faz a contabilidade, existe uma fase gerencial, né, que você de fato quer ver qual é o verdadeiro lucro, qual é o verdadeiro fluxo de caixa que a empresa tem, porque você precisa tomar decisões com base na realidade, né? Então, isso daí é a fase contábil dentro de uma empresa, né? E a fase fiscal, por exemplo, que é muito mais obedecendo às leis, né? Você tem uma contabilidade que, digamos que de certa forma, ela não necessariamente conversa com a realidade, né? Porque por fisco, o que é lucro para você na contabilidade, que na contabilidade é o lucro verdadeiro, o lucro fiscal não necessariamente é o lucro verdadeiro, né? Tá. O papel das instituições de ensino, né? Nós tivemos fundação também as escolas de contabilidade, as pesquisas, né? É mencionado. O contexto das atividades práticas contábeis, né? Tudo isso daí é analisado, né? O dia a dia da contabilidade faz com que nós tenhamos conhecimento de eventuais problemas que precisam ser resolvidos, e o CFC e CRC sempre participaram disso, né? Desenvolvimento dos profissionais, né? O CFC e o CRC, eles participam disso até hoje, e aqui é um primeiro ponto que eu trago de ponto de atenção que eu não percebi de uma forma tão destacada no artigo, embora ele tenha falado em desenvolvimento de profissional, mas existe um procedimento que é feito pelos CRCs, que é a pesquisa, a educação continuada, né? A obrigatoriedade da educação continuada. Por exemplo, os auditores, os peritos, né? Os contadores ainda não, mas é possível que no futuro também tenha a imposição de você apresentar educação continuada todo ano para manter, de certa forma, o teu CRC ativo, né? Então, o CFC ele preza pela qualidade, então o desenvolvimento dos profissionais, né, ele se resume nos processos de educação continuada, né? E eu senti que não tinha um destaque que talvez merecesse maior atenção no artigo, apesar dele mencionar desenvolvimento profissional, né? Influência dos órgãos de fiscalização, tá, na contabilidade, né? Não só o CFC, né, mas também pega, por exemplo, CVM, Bacen, tudo isso daí tem reflexo na contabilidade, e os contadores eles têm, digamos assim, um jogo de cintura para poder se adequar e, de certa forma, evoluir a contabilidade a ponto de
cumprir com essas obrigações, né? E entender as relações dos órgãos com a sociedade, né? Nada mais importante também porque a contabilidade, como ela é um instrumento de social, não apenas matemático, né? Você também precisa apresentar para a sociedade as informações que elas precisam para tomada de decisão, né? Para conseguir um financiamento, né? Para os funcionários, para todo mundo, né? Então, a evolução da contabilidade, ela passou pelos órgãos de classe da nossa profissão, contadores, né? E a importância disso é uma conquista no sentido de que é gerenciado pelos profissionais da contabilidade, né? É uma coisa que, digamos, você sai do legislador criando normas contábeis e a própria classe contábil cria normas contábeis, né? Então, isso daí o CFC tem como grande mérito ele ser a última palavra em contabilidade, né? Certo que com aquela ressalva que eu falei que a efeito fiscal, né, temos as legislações, né? E também acaba tendo a legislação, não dá para afastar também em diversos outros pontos. A legislação ela tem um papel bem importante no sentido de vir para regular mesmo, para dizer o que tem que fazer, né? Mas não afasta a contribuição do CFC e não afasta também a influência do CFC na elaboração dessas leis. Tá? E quando que ele foi criado? Em 1946 foi criado o CFC e os CRCs, que são os regionais, com a promulgação do Decreto-Lei 9.295, com a função de fiscalizar o exercício das profissões de contador e guarda-livro, né? Guarda-livros era o nosso contador anterior, né? Que o pessoal era só princípio escriturar os livros, né? Arrumar os documentos e por aí vai. Trazendo ainda a organização de um regimento interno, né? Os contadores criaram um código de normas, né, mostrando como que vai funcionar essa instituição, o CFC e os CRCs. Parece pouca coisa, mas não é. Por quê? Porque é um código de conduta entre nós, né? Não estou falando de código de ética. Estou falando de um código de conduta, como que nós vamos, dentro do CFC e dos CRCs, nos relacionarmos a ponto de discutirmos como evoluir a contabilidade, né? Como que nós vamos discutir a contabilidade, o crescimento dela dentro do órgão. Então precisa ter um regimento interno que estabeleça os parâmetros, né? E como que vai funcionar eleições, como vai funcionar os conselhos, os comitês, né? Então, o fato da classe se unir em torno de um conselho e estabelecer um código de conduta dentro, isso daí é uma conquista. Organização dos CRCs. Muito bacana no sentido de que não é só mais aqui, eu estou falando na época, em 1946, lá na capital, no Rio de Janeiro, né, a gente ter um órgão, né, sendo que às vezes a realidade, por exemplo, em São Paulo, a realidade em Porto Alegre, em Curitiba, é outra, né? Então, a criação dos CRCs ele tem uma importância muito grande, por quê? Porque o CRCs ele está mais próximo digamos assim, dos estados, das regionais, né? Ele é uma regional, no caso, e o CFC ele é feito por membros do CRC. Então, as demandas que nós temos na nossa região, digamos, por exemplo, aqui, nós temos uma evolução muito da contabilidade agrícola, né? Então, nada mais correto do que o nosso CRC fomentar que o CFC analise questões que são do nosso dia a dia, entende? Convidando todos os outros estados, né? É uma forma de expressão, sendo, né? Trazendo ao debate de todos os outros, né? Esses problemas para que juntos nós encontremos, né? Um melhor caminho que reflita a realidade dos balanços e que traga a melhor informação para as pessoas que fazem uso dos relatórios que são feitos por nós, os contadores, né? Vamos lá, organização dos procedimentos disciplinares, né? O CFC e o CRC, eles não são apenas uma praça de convivência e de cafezinho e de harmonia. Não, pelo contrário, né? Existem procedimentos disciplinares de forma que o contador que porventura ele não se adequar ou não tiver qualificado, né? Ou prestar um serviço que não condiz com a qualidade esperada da profissão, ele vai sofrer penalidades, né, pelos órgãos,
né? E o CFC e o CRC são aptos para fazer esse julgamento, né? Inclusive com a penalidade grave de suspender ou até mesmo cassar a habilitação profissional, né, do contador. Então, o fato de existir um órgão trazido por essa organização que nós todos fazemos parte, né, a partir do momento que a gente obtém o cadastro de contador, né, isso daí, de certa forma, impõe que os contadores, né, obedeçam às normas, à ética, né, a conduta com os colegas, com os clientes, né, para prestar um excelente trabalho, no caso, né. Determinação de publicação anual dos trabalhos e resultados, né? Ou seja, isso daqui é uma coisa mais de âmbito interno, né? Os CFCs e os CRCs, eles não podem ser um lugar escondido que ninguém tem acesso, muito pelo contrário, né? Todos podem ir até o conselho, né? Inclusive podem participar das plenárias, né? Vocês e o CRC e o CFC, eles prestam contas, né, das suas atividades, do trabalho, né, de quanto foi arrecadado com inscrições, né, quais foram as tarefas que foram desenvolvidas, né, para a classe dos contadores, né. Então, eu falo contador aqui já abrangendo peritos e auditores, pessoal, né, porque a gente sabe que dentro do CRC acaba tendo uma divisão, né. Tá? Então é a transparência, digamos assim, né? Isso daí também é uma conquista do CFC, né? E do CRC. Aos CRCs regionais compete, né? O artigo foi trazendo todas as conquistas e mostrando também as competências de cada um, porque não deixa de ser uma conquista a cada ponto, né? Expedir e registrar a carteira profissional, né? Qual que é a importância disso, né? Você cria um filtro para poder a entrada de pessoas de certa forma habilitada, né? Se uma empresa estiver precisando de um contador, ela vai, digamos que ela tenha uma pessoa que não tenha inscrição, que vai fazer o controle financeiro, e uma pessoa com um cadastro na carteira profissional perante os órgãos de classe, o CRC, por exemplo, né? O fato de ter passado por esses mecanismos de controle, de certa forma, atesta uma qualidade no seu trabalho. Então, isso é uma conquista no sentido de protege não só fomentando que os contadores eles adquiram, digamos, uma qualificação técnica mais, digamos, minuciosa, comprometida, para poder ser aprovado nesses órgãos, né? E também protege o cliente, né? Na medida que ele vai ter acesso a um profissional que, de certa forma, passou por um crivo, né? Os CRCs, eles analisam as reclamações e infrações em primeira instância, né? Aonde que eu quero chegar? Se você, porventura, tiver cometido alguma infração contábil, né? Por exemplo, não entreguei relatórios contábeis, né? Por exemplo, empresas do Simples Nacional não têm a obrigatoriedade de fazer relatórios contábeis, né? E daí o CRC, ele fiscaliza, né? Antes não era tanto, mas agora é bastante, e até aqui no Paraná eles são fatais nisso. Todo mundo que tem escritório já passou por fiscalização do CRC, né? Hoje é eletrônico, ele manda um e-mail e pede tal informações, você tem um prazo lá, você precisa apresentar. Caso contrário, é multa, é penalidade, né? E se porventura você vier a apresentar uma defesa, digamos, por que você não fez de forma adequada, né, esperada pelo conselho, você tem a opção de recorrer à segunda instância perante o CFC. Mas então a fiscalização da profissão, e isso acontece o tempo todo, né? É muito comum, como eu já falei, a gente recebeu e-mail de fiscalização do CFC, do CRC, todo mundo recebe, né? Então isso daí faz com que nós, por exemplo, tenhamos atenção com isso, né? Tanto que uma prática que era comum no passado de escritórios não fazerem a contabilidade de empresas pequenas, hoje já está, de certa forma, superando, né? A grande parte dos escritórios fecham os relatórios de todas as empresas, né? Publicar relatórios anuais das suas atividades, tal como o CFC, o CRC também tem essa função, né? Elaborar um regimento interno deles, né? Aqui da nossa regional, né? E representar a região perante o CFC, como eu já falei. Tem representantes nossos lá
em Brasília hoje, né? Porque hoje a sede foi para Brasília, nós já vamos falar disso, tá? A criação do CFC-CRC instituiu a prerrogativa de que as questões que envolvam assuntos contábeis sejam de competência privativa dos contabilistas. Olha que legal, né? Como nós estamos próximos e envolvidos com os livros contábeis, com as informações contábeis, né? Nada mais justo do que os próprios contadores analisarem, né, qual é a melhor técnica para poder refletir a realidade dos balanços, né, para a sociedade. Autonomia da administração dos serviços, gestão dos recursos, regime de trabalho e relações empregatícias. Além disso, olha que legal, né? O CFC e o CRC, eles regulam, de certa forma, também, além deles terem uma autonomia administrativa e de serviço, né? Ou seja, o nosso órgão lá, ele é autônomo. Não tem ninguém que fica dando palpite lá que não seja contador. Ele tem autonomia também na gestão dos recursos. Aquela contribuição que nós pagamos, né? Ele tem essa autonomia. Regime de trabalho e relações empregatícias, né? O CRC é muito comum. Isso, talvez no CRC não interfira tanto nisso, apesar de eles terem essa prerrogativa, né? Mas, por exemplo, a OAB, ela cria, que é um órgão de classe tal qual o CRC, e nada impede que o CRC também faça algo nesse sentido, né? De estabelecer como se fosse direitos trabalhistas específicos para a classe, né? Então, ele tem autonomia também de regular essas questões. Ou seja, os próprios contadores têm a autonomia de criarem normas de como vai ser as relações de trabalho e relações empregatícias com relação aos contadores. Criação do Código de Ética Profissional, estabelecendo os parâmetros morais e éticos, deveres e proibições do valor dos serviços profissionais nas relações com os colegas e clientes e penalidades. Tá? O Código de Ética, ele vem para, de certa forma, não... Como que eu vou explicar? É tentar deixar uma competição entre os escritórios de uma forma um tanto quanto mais justa, assim, entende? Por exemplo, não pode ter propaganda assim escancarada de um escritório. Você não pode, por exemplo, reter documentos dos seus clientes quando ele não pagar honorários, né? Como que deve ser o tratamento com os clientes, com os demais profissionais, né? Quais são as penalidades que o contador pode vir a sofrer se porventura ele não cumprir com as determinações nesse ponto aqui, pessoal. Agora um comentário pessoal, né? Nós estamos numa fase, né, que não é só do Brasil, é no mundo, né, de desregulamentação, tá? Então, uma coisa que também era previsto ali é honorários mínimos, né, que o contador tem que cobrar pelos trabalhos, né? Não pode ser um valor, por exemplo, muito irrelevante, assim, entende? Que, digamos, precarize a profissão, né? Então, tudo isso daí foi relativizado hoje, né? Hoje é muito comum você andar na rua, você vê propaganda de escritório, você vê escritório atacando outros escritórios, né? Você vê os honorários aviltantes lá, né? Pessoal fazendo abertura de empresa de forma gratuita, inclusive pagando taxas, né, por contrato de um prazo de 12 meses. Enfim, a competição que antes era regulada pelo Código de Ética, né, que era uma conquista, porque daí você só... A função do contador era vender o seu trabalho, né, a qualidade, e o cliente teria a opção de escolher com base na qualidade, não nos outros, digamos, atributos, né? Por exemplo, com melhor campanha de marketing, melhor, por exemplo, honorários mais reduzidos e por aí vai. Hoje isso daí tá totalmente relativizado, sabe? Não, que pese tenha o Código de Ética Profissional, né? Inclusive ele foi atualizado agora ano passado, né? 2019, a última versão, que por isso que eu destaquei que o artigo é de 2013. A fase que nós estamos vivendo agora é de desregulamentação. Então existe competição acirrada, honorários aviltantes, tem gente que faz alguns trabalhos de graça, entende? Né? Existe propagandas que ofendem outros escritórios, né? Ele tá de certa forma tá livre. A competição tá
livre e sem normas, em que pese exista, né? Quando foi feito o artigo aqui, em 2013, não era assim. Então, o Código de Ética tinha toda essa importância. Ele tem ainda, né? O CFC, ele tem a capacidade de punir. Só que como nós estamos vivendo uma fase de regulamentação, o CFC tem até medo, e os CRCs, de punir o contador, caso ele faça, por exemplo, uma campanha dizendo que o trabalho dele é muito melhor que os outros por causa disso. Como, por exemplo, tem uma campanha que teve ano passado, que é não... se o seu contador é ruim, né? Ele é muito burocratizante, só te emite nota, venha conosco que a gente é, digamos assim, mais, enfim, melhor, né? Então, daí teve uma notificação do CRC e, para tristeza, né, eles ganharam na justiça a possibilidade de fazer campanha de forma irrestrita, né? Então, nós estamos nessa fase de desregulamentação. E uma outra coisa, né, em 91, a sede do CFC foi transferida do Rio para Brasília, porque, né, a capital era Brasília, já desde 1960, né, mas a sede estava no Rio de Janeiro, né, e como muitos órgãos públicos, né, apesar da capital ter ido para Brasília, vários continuaram no Rio, né, porque, sendo sincero, Brasília no início não era nada, né, era só deserto, então ninguém queria ir para lá. Né? Mas depois foi chegando nos anos 90, até com a nova Constituição, os órgãos, os bancos, né, os ministérios começaram a migrar para Brasília, e o CFC, que é o órgão de classe dos contadores, fez isso também. Uma coisa legal, o novo prédio foi construído integralmente com o dinheiro das contribuições dos contabilistas, ou seja, não teve dinheiro público nisso. É o dinheiro da nossa contribuição que está lá, né, que foi criado um órgão para representar a nossa profissão, e também não só nós como profissional, mas também as questões contábeis, as disciplinas contábeis, né, perante os órgãos legisladores. Foi um marco tão grande, né, que, olha, quando foi fixada na entrada o Conselho Federal de Contabilidade, né, lá, esta sede será construída com o esforço e o dinheiro da classe contábil brasileira, em 19 de março de 93. Né? Em 91 ela foi determinada que fosse transferida, né? Mas em 93 daí ela começou. Em 2005 foi instituída a Lei da Representatividade. O que é isso? O CRC antes ele não era composto, ele não tinha uma representação de todos os estados, né? Ele tinha 15 membros. E em 2005, todos os estados têm representantes lá no Conselho Federal. Então, né, são todos os 26 estados, mais o Distrito Federal, 27. Então, aproximou o Conselho em Brasília de todas as regionais. Tá? Todas as regionais têm influência lá. Uma coisa bem legal aqui, quando foi criada as regionais, o Paraná é pioneiro. Lembra que em 46 foi criado o CFC em Brasília. Olha que legal. O CFC Paraná... Cadê meu mouse? Tá aqui. O CFC 27 do 546. O Paraná não perdeu tempo, ó. Um mês depois já estava instituído. Na sequência, Santa Catarina, São Paulo, RJ, Rio de Janeiro e por aí vai. O último que foi Roraima, né, em 95, tá? Então, hoje todos os estados têm o Distrito Federal, assim que abriu o Distrito Federal já fizeram o órgão lá, né? Tem representação em Brasília, né? Então isso daí é bem bacana porque aproxima o contador, a regional, com o órgão central. E conclusão, pessoal, o exercício de investigação histórica constitui como um esforço científico importante no sentido de resgatar eventos cruciais para o desenvolvimento da contabilidade no Brasil, ressaltando o papel do Conselho Federal de Contabilidade e conselhos regionais nessa evolução. Tá? E aqui eu tenho eu falei que eu tinha 2 pontos críticos, né? Um eu já adiantei, que é o papel do Conselho e do Conselho Federal e estaduais na educação continuada, né? Nós pagamos a mensalidade lá, a anualidade, no caso, né, do Conselho,
né? Se vocês entrarem no site, vocês vão ver que tem uma série de treinamentos, né, gratuitos, muitos dando horas, né, de educação continuada, né? Por exemplo, perito e auditor precisam, né? Eu sei que tem alguns que são pagos, né? Enfim, porque às vezes é algum palestrante de fora que está indo lá e usa a estrutura do conselho, mas o conselho também tem, ele faz jus às contribuições que nós pagamos, né? Então, ele é uma praça de convivência que todos vocês têm acesso, que podem ir lá, acompanham os eventos, inclusive vocês podem se inscrever para fazer algum evento, né? Digamos que eu seja uma pessoa muito boa, né, em apuração do imposto de renda, né, do prazo da ECF lá, e eu quero dar um treinamento de forma gratuita e espontânea lá no CRC para toda a classe. Eles vão adorar que você faça isso, né? Inclusive eles vão gravar e vão transmitir para o Paraná inteiro, tá? Então isso daí é bacana, né? É muito acessível. Às vezes as pessoas não vão lá porque não pelo fato de nunca terem, sei lá, convivido lá, pensa que talvez seja aquele órgão que você não tem acesso. Muito pelo contrário, eles são bem acessíveis nisso. E um último ponto que foi um marco assim muito importante da contabilidade, né? Que foi antes de 2013, então eu senti uma falta nesse artigo, que é a adoção das normas internacionais, né? Porque, digamos, por mais que tenha tido uma lei adotando as normas internacionais, pessoal, isso daí foi por uma campanha, um lobby muito forte dos contadores, né? Do CFC, dos CRCs, né? Para criar uma contabilidade padrão, de certa forma, a mundo, né? Porque as técnicas que eram utilizadas às vezes num país eram diferentes de outros, né? Pega, por exemplo, a Mercedes, naquele exemplo mais famoso lá que o pessoal comenta, né? Que a Mercedes tinha ações na Bolsa de Berlim e na Bolsa de Nova York. E daí ela fechou o balanço, consolidou. Em Berlim, na hora que ela publicou os relatórios, ela tinha lucro. Na hora que atravessou o Atlântico ali, chegou em Nova York, com os ajustes do West Gap, ela tinha prejuízo, né? Não que os americanos já tenham aderido ao IFRS, né? Eles têm o FASB, lá eles têm as técnicas deles, né? Mas a tendência que tanto o IASB quanto o FASB, eles estão numa tendência de unificação das normas. Para quê? Para que as informações contábeis, até agora numa época de empresas, de certa forma, transnacionais, né? de globalização, as informações contábeis elas tenham um caráter universal, né? Então, no Brasil, ela era totalmente influenciada pela legislação e pela legislação fiscal, principalmente, né? Por exemplo, pega a depreciação. A depreciação, às vezes você tem um equipamento lá, pega um forno lá que o teu avô, quando veio da Polônia, da Alemanha, seja de onde for, trouxe para cá e abriu uma fundição. Aquele forno tem 300 anos, né? Ele tem um valor, ele, de certa forma, ele poderia estar refletido na contabilidade com algum ajuste de avaliação, né? Porque aquele forno tem algum valor, né? Mas para efeito fiscal ele não tinha nenhum, né? Então você consegue o fato da contabilidade ter essa liberdade, que antes você tinha que obedecer o fiscal, deprecia em 10 anos, acabou, né? Sendo que você está cheio de equipamento às vezes no teu ativo, só que é como se tivesse nada. Por quê? Porque você já depreciou o fiscal, acabou, né? Agora, com a liberdade, né, de você usar a contabilidade de uma forma pura, né? Você pode dizer, não, esse equipamento ele não vai depreciar em 10 anos, ele vai depreciar em 20 anos. Você já podia fazer isso, né? Só que não era tão, digamos assim, não era tão evidente, os contadores não tinham essa preocupação, né? Agora não, agora com a adesão à contabilidade internacional, você tem que, ou melhor, seria o correto você ter uma contabilidade que de fato reflita a empresa naquele momento. O que você tiver de equipamento pelo valor verdadeiro era o adequado, que a contabilidade tua fosse uma fotografia da empresa naquele momento, por mais que no fiscal você já não tenha mais nenhum equipamento porque tudo está depreciado. Tá legal? Então, só isso daí foi um parênteses, né? Voltando. Então, uma pesquisa histórica destacou a importância do CFC e do CRC
no desenvolvimento da contabilidade, né? No desenvolvimento da ética profissional, da avaliação do profissional, né? Da profissional, ele vai oferecer um profissional com qualidade, né? Do treinamento dele, da fiscalização para que ele não, digamos, cometa nenhum deslize, né? Da eventual punição caso ele cometa, né? Da fiscalização continuada, da educação continuada, né? E também agora na adoção de padrões internacionais de contabilidade, que não foi mencionado no artigo, mas é bom destacar. Então o CFC e os CRCs, eles tiveram uma importância crucial nisso, né? E o artigo ele foi muito feliz, agora fazendo o mérito, né? De, através de uma pesquisa qualitativa histórica, com coleta de documentos, né? Dos relatórios, dos jornais, né? De boletins, tudo, eles conseguiram fazer um apanhado bem bacana, mostrando a evolução e a importância desses órgãos para o desenvolvimento da contabilidade e da nossa profissão aqui no Brasil. Legal, pessoal? Então essa foi a minha parte. Até mais.